romano chamado apologia. Apologia significa defesa. Quando alguém procura a verdade, alguém está a ter uma atitude apologética. Tentar perceber qual é a verdade. Existe uma área chamada apologia, ou apologética cristã, que basicamente diz como olhamos para a Bíblia de uma forma racional e percebermos o que está lá escrito. O que eu vos falei foi uma pequena fração. Nós podíamos olhar para o princípio de Deus, para provas da existência de Deus de uma perspectiva ética, podíamos olhar de uma perspectiva arqueológica, podíamos olhar de uma perspectiva filosófica. Eu falei apenas de uma perspectiva cósmica, olhando um pouco para o universo. Haveria muito, muito mais para dizer. Há pessoas que passam décadas a estudar estes assuntos. E eu só tentei dizer-vos um pouco e com a ajuda de Deus talvez incentivar-vos a procurar, a saber mais e a perceber. Há respostas para as perguntas que nós temos. É preciso só realmente procurarmos. Agora, perguntas. E aquilo que eu puder responder posso. Se eu não puder responder, eu digo, olha, não sei. Eu não sei. Eu sei muito pouco. Quanto mais estudo, mais percebo que não sei mesmo nada. Mas se tiverem alguma dúvida... Aproveitem agora para fazer as perguntas que querem. Se tiverem alguma dúvida, tipo alguma conversa que tiveram com algum amigo, alguma dúvida que vocês pessoalmente tenham, se eu puder responder sim, se eu não puder responder, digo, olha, não sei, vou estudar e depois tento mandar alguma resposta esta semana. Por minha parte, a questão da fé, tal como tu, quando me converti, poderia ter conflituado com a ciência, mas já resolvi, no meu caso pessoal, essa questão. E se assim se pode dizer, aquilo que tu também tentaste transmitir é que pela própria fé, pela própria ciência, a própria ciência demonstra que não podemos nunca jamais excluir a fé como experiência humana, e porque é um domínio que ultrapassa a própria ciência. Aliás, a própria ciência demonstra que o mundo do visível é muito mais vasto do que aquilo que os olhos humanos alcançam. A própria música, o nosso ouvido, não capta todos os sons do universo. Portanto, por aí a própria ciência determina a si mesma e impõe a si mesma um limite. Que é aquilo que a própria Bíblia diz, que para nos aproximarmos de Deus não é pelo conhecimento, não é pela ciência, é pela fé. Não importa que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e é galardoador do que o busca. O que acontece com estes cientistas é que determinaram que a ciência para eles é o Deus deles, e para mim eu entendo um pouco como eles que metem uma venda que é a ciência à voz dos seus olhos, e é como uma criança que não vê à sua volta e diz que não está ninguém na sala. Ao passo que há outros cientistas que, nem estou a dizer que são mais ou menos, são mais porque chegaram à fé, mas que decidiram tirar os olhos e pela própria... As mãos. Exatamente, as mãos à frente dos olhos, e pela própria ciência comprovaram que a ciência é limitada e demonstraram que a ciência é incapaz de entrar em domínios que, obviamente, ela própria não se pode pronunciar. E, portanto, acho que foi, salvo erro, Einstein que disse que um pouco de ciência, que é o que a maior parte das pessoas comuns, hoje em dia, que ouvem os tais opinion makers, não é? O cientista não sei o quê, o Stephen Hawking diz que Deus não existe. Para mim está satisfeito. Eu contento-me com uma segunda opinião de alguém e portanto, tiro-me a mim próprio, desobrigo-me de pesquisar que Deus existe porque houve alguém mais inteligente que eu que diz que Deus não existe. E, portanto, essa pessoa, digamos que é a maioria das pessoas do mundo, penso eu, porque eu também fui assim, até que, pelo Espírito Santo, Deus me pôs a caminho da descoberta, demite-se de pensar e, portanto, compra uma segunda opinião e, portanto, sem sequer ela própria investigar ou trabalhar para a sua salvação ou tentar conhecer, demitiu-se dessa obrigação e, portanto, pensa que os outros decidem por si. E, portanto, com pouca ciência, que é o que a gente ouve muitas vezes hoje, eu vejo muitos programas do Discovery, eu até sou um gajo que gosta de ciência, não sei o quê, mas, de facto, não investigou a fundo. O que ele está a comprar é segundas experiências, segundas opiniões. E, portanto, Einstein dizia que pouca ciência afasta de Deus, porque as pessoas demitem-se. Ao passo que, se for muita ciência, o próprio Einstein chegava à conclusão, tal como aqueles grandes cientistas, que, de facto, é uma impossibilidade, até tu ali, houve um que disse que era zero, não é? E bem, portanto, é uma impossibilidade matemática isto ter surgido do nada. E, portanto, há muita ciência. Se alguém se meter a investigar, até pela própria ciência, chega à conclusão que existe algo mais para lá do que a própria ciência.
Portanto, pouco de ciência, que é o que a maior parte das pessoas compra, de terceiro, demite-se da sua própria busca, ao passo que se a pessoa se aproximar cada vez mais da ciência como tu, e que investigaste, não, a fé e a ciência são conciliáveis. Eu, pelo menos no meu caso, cheguei a essa conclusão também. E não sei se tu conheces o... Eu, na altura, quando tive estas questões, deparei-me com os escritos de um acho que até é católico, que é o Michael Behe, que é um bioquímico. Michael Behe, B-E-H-E. Pronto, basicamente o que ele constitui, a teoria dele é os sistemas irredutivelmente complexos. E o que é que ele pegou? Numa célula, como tu bem disseste, para que uma célula, e portanto nós somos um ser composto de órgãos, que são compostos de milhões de células, e depois as células jogam todos os sistemas uns com os outros, o sistema circulatório, com o sistema nervoso, portanto, é aquela complexidade. Mas estamos a falar de uma célula. Portanto, os componentes necessários para que uma célula subsista, em termos de enzimas, de proteínas, a própria matemática, ele chegava à conclusão que é uma impossibilidade matemática de ser criado por acaso. Estamos a falar de uma célula. E ele chegava, para que as pessoas possam entender um pouco isto melhor, pegamos, por exemplo, uma ratoeira. Uma ratoeira para funcionar tem que ter uma base, uma mola, com um gancho, e portanto, digamos que, eu agora não estou recordado, mas quando li na altura, aquilo tinha que ter 5 elementos para funcionar. Ok? Portanto, o nosso olho humano, para funcionar, tem que ter uma córnea, tem que ter não sei o quê, pá, é muito mais complexo. E ele, através desse sistema de irredutivelmente complexo, desmascarava aquela que é a pouca ciência, que é de Darwin. E que as pessoas compram a ciência de Darwin como verdade, uma teoria, nem a ciência, como verdade, a gente viemos do macaco. Viemos do macaco, nem sequer somos descendentes de Deus nos criou. E portanto, a teoria de Darwin é que diz que há evolução a partir do tal caldo unicelular, não é? E portanto os sistemas foram ficando cada vez mais complexos, até que de uma única célula, de um meio, de um caldo cósmico unicelular, evoluímos até às várias espécies que existem. Ora ele disse isso. Pegando esse sistema irredutivelmente complexo, 5 partes, se nós tirarmos uma parte apenas, a ratoeira deixa de funcionar. Portanto, como é que algo que começou para chegar às 5 partes que funciona uma ratoeira, tinha que começar pela base, e essa base tinha que ser mais competitiva do que alguém que não tinha base. Portanto, em termos de Darwin, os saltos que se verificam são saltos infinitesimais, como tu dizes, até que se venham formado. Porquê? Porque esse salto infinitesimal demonstra que é mais competitivo do que aquele que não tem esse salto. Ora, se tu numa ratoeira tirares uma das partes apenas, ficam 4 partes inúteis. Portanto, uma ratoeira, quando surge uma ratoeira completa por si. E nós, quando surgimos porque fomos criados por Deus. É isso mesmo. Portanto, estamos a falar de uma ratoeira com 5 partes. Sim. Não com 1 bilhão de partes. Queria só fazer um comentário, só completar um bocadinho o que dizes e fazer uma pergunta, que acho que é essencial. Estavas a falar que a ciência não podia provar, por exemplo, valores estéticos. E queria só completar com algo que há uns anos que andava à procura, até na altura falava com alguns colegas também teus e algumas pessoas na internet, e cheguei à conclusão que a ciência não pode provar várias coisas. Algumas delas, por exemplo, verdades lógicas ou matemáticas. E tentar provar cientificamente que há valores lógicos e valores matemáticos seria argumentar em círculos, ou seja, eu estava a tentar provar que existem valores lógicos e usar esses valores para também provar a ciência. Tentar provar isto é argumentar em círculos, tentar fazer isto. Outras delas que a ciência não pode provar são verdades metafísicas, ou seja, verdades como há outras mentes além da minha. Eu não posso cientificamente abrir a cabeça de cada um, examinar, sei lá, por qualquer método que seja por choques ou cortar a cabeça e estar a comparar um com o outro e chegar à conclusão, esta mente é diferente desta. Ou chegar à conclusão, de facto há uma pessoa aqui, há aqui uma mente. Provar isso, a ciência não pode provar. Não pode provar, por exemplo, que o mundo externo é real. Eu não posso dizer que, de facto, há uma realidade e cientificamente eu posso provar isso, tentar examinar isso. Ou que, por exemplo, que o passado é real e que não estamos aqui há 5 minutos e que há 5 minutos fomos criados com um universo aparentemente velho, com pessoas
eu com 24 anos e, no entanto, ter sido criada há 5 minutos. A ciência não pode provar o passado. E estas são crenças racionais. É razoável e racional eu dizer que tenho 24 anos e falar do meu passado. Crenças éticas sobre declarações de valores. Também o método científico não pode provar estas crenças éticas. Não podemos provar cientificamente que os nazistas fizeram algo mau em contraste com os cientistas de democracias ocidentais. Julgamentos estéticos, como o Jonas já falou, também não podem ser provados pelo método científico. O belo como ser uma coisa boa e o feio como uma coisa má. A própria ciência também não pode ser provada pelo método científico, sendo que a própria ciência tem suposições que também não podem ser provadas. Temos um caso real, por exemplo, a teoria especial da relatividade, em que toda a teoria depende de uma suposição que a velocidade da luz, como o João já falou há bocado, que esta velocidade é constante, que esta velocidade não varia. E tentar provar quaisquer que a velocidade é constante em qualquer ponto, de ponto A a ponto B, não podemos provar isso. E isso é uma teoria que tem de ser mantida, porque se não mantermos esta teoria, tudo cai por terra. Simplesmente acaba por ser um pouco uma suposição que a velocidade da luz é constante. E há outros pressupostos da ciência, como por exemplo as nossas faculdades cognitivas. Se pegarmos em 2 cientistas a tentarem examinar, por exemplo, uma célula, se calhar os 2 tiram conclusões diferentes. E no entanto nós confiamos que de facto as faculdades deles são faculdades não só de serem inteligentes, mas que chegam a conclusões óbvias e certas. E não podemos provar que tudo isto é verdadeiro. No entanto, apesar de não podermos provar, é razoável nós acreditarmos que o que a ciência nos mostra, o que os cientistas nos veem, é razoável nós acreditarmos que isso é certo. Mas acreditarmos só na ciência em si, que ela pode provar tudo, acaba por, como estavas a dizer, chegamos já à conclusão que não. E a pergunta que eu queria fazer era: muitos ditos ateus dizem que Deus não existe porque não há provas disso, ou seja, não temos evidências que Deus existe. Será que o facto de não haver evidências prova que Deus não existe? Eles dizem, não há evidências que Deus existe, portanto Deus não existe. A tua pergunta é? Será que isso é verdadeiro? Será que há uma é razoável isso? Tiveste a ouvir o William Lane Craig, não tiveste? Não, eu já vejo vídeos aos anos. Eu tenho 2 livros deles. Porque são os argumentos que ele também usa muito bem. O William Lane Craig é um dos grandes apologistas do nosso século. A pergunta: será que existem evidências que Deus existe? E eu acho que nós podemos depois falar um pouco sobre isso. A forma, os assuntos que a ciência, que tu falaste agora muito bem, os assuntos que a ciência não consegue endereçar, não consegue dar uma resposta a esses assuntos, todos eles não, mas alguns dos que tu mencionaste, são evidências fantásticas de que Deus existe. Um dos grandes argumentos, para além da evidência do design, ou seja, se existe um design no mundo, se existe uma intenção, ou seja, eu desenho este livro para ser lido, há um design, nós temos uns olhos desenhados para verem, sabem que há uma altura na nossa vida, quando tu estavas no ventre da tua mãe, em que havia umas membranas a tapar os olhos, e há um momento, e aquilo acontece muito rapidamente, há um momento em quase como se fosse uma lâmina de um bisturi, a membrana que tapa os olhos simplesmente é aberta ao meio, assim, zic, e basicamente temos pálpebras de repente. Eu vejo nisto, sabem o que é? Intenção. A razão pela qual antes estava tapado e de repente abriu. Ou seja, eu vejo no design a ideia de intelecto. Eu vejo no ADN a evidência, por exemplo, as nossas células têm todas uma linguagem. Vocês têm uma pequena célula e dentro da célula, quando estavam no ventre da vossa mãe, a célula dizia já de que cor é que iam ser os vossos olhos. Já dizia qual era o formato do vosso cabelo. Já dizia, naquela célula estava toda a informação para quem vocês seriam. Agora a questão é, informação não pode aparecer assim. A linguagem não pode aparecer sem nada. Alguém uma vez deu o exemplo. Imaginem que vocês fossem para o espaço
e vissem uma pirâmide a flutuar no espaço. Imaginem que fosse uma pirâmide a flutuar no espaço. Okay? Imaginem que em 2016 encontramos uma pirâmide a flutuar no espaço. E que inacreditável! E alguns de vocês diriam, uau, deve ter sido alguns ventos cósmicos, alguma rotação qualquer que formou a pirâmide. Incrível! Incrível! E como nós conseguimos explicar como é que, de uma forma talvez aleatória, atenção, aleatória, como é que uma pirâmide perfeita, atenção, uma pirâmide perfeita podia... Eu posso até tentar explicar e consigo talvez chegar a alguma teoria que faça com que uma pirâmide esteja a flutuar no espaço. Certo? Acho que sim. Agora imaginem o seguinte, que essa pirâmide, numa das faces da pirâmide, estava assim. Olá, está tudo bem? É mais difícil para mim, impossível até, eu dizer que o olá, está tudo bem, apareceu com ventos cósmicos. Ou que ventos sopraram e dentro da pedra carvou-se a frase olá, está tudo bem. Linguagem não pode ser criada à sorte, pelo acaso. Linguagem. Vocês olham para as vossas células, para as minhas células, está carregada de linguagem. As células comunicam umas com as outras como nós ouvimos agora. Há evidências nesse sentido. Podemos falar sobre moralidade. Moralidade ou ética, para mim, é o argumento fantástico para a resposta de que existe um Deus. Alguém chega à minha beira e diz assim, Jonas, porquê é que tu acreditas em Deus se há tanto sofrimento neste mundo? É a pergunta mais usada. Porquê é que tu acreditas em Deus se existe tanto sofrimento no mundo? E a minha pergunta é essa pessoa, diz assim, olha, eu respondo à tua pergunta se tu me responderes à minha pergunta. E ele diz, ok, qual é a tua pergunta? A minha pergunta é, porquê é que te incomoda tanto o sofrimento? Porquê é que o sofrimento te incomoda tanto? E eu vou responder porquê. O sofrimento incomoda-nos tanto porque, de alguma forma, nós sabemos o que é mau, sabem porquê? Porque nós sabemos o que é bom. Eu sei que é mau fazer mal a uma criança. Isso para mim é mau. É muito mau fazer mal a uma criança. Porquê? Porque eu tenho na minha mente que é bom acarinhar uma criança e cuidar de uma criança e ajudá-la a crescer. Agora a minha questão é, quem é que definiu o que era mau e o que era bom? Quem é que definiu esta lei moral entre mau e bom? Só um legislador. Alguém que define leis. E esse legislador não podemos ser nós mesmos. Porque se fossem nós mesmos, deixem-me dizer-vos, se a sociedade definisse leis morais, posso-vos falar do exemplo que nós vimos agora. Em 1939 até 1945, uma sociedade definiu a moralidade de que eles eram superiores a todos os outros. O ano passado tive o privilégio de visitar o campo de concentração em Auschwitz. Um campo em que morreram 2 milhões de pessoas. Queimadas. E tudo aconteceu sobre esta falsa moralidade do que eles estavam a fazer bem. As pessoas que matavam judeus, que matavam homossexuais, que matavam pessoas de vários credos, à taxa de 12 mil por dia, faziam isso, iam para casa, comiam juntamente com as suas famílias, falavam do seu dia de trabalho, tinham filhos, cuidavam deles, eles achavam que o seu trabalho estava moralmente correto. Nós nunca poderemos viver num mundo em que cada sociedade define as suas leis morais. O que é bem e o que é errado. Sabem porquê? Vocês aqui em Portugal aprendem a darem-se bem com os vossos vizinhos. Vocês vão para alguns países de Papua Nova Guiné, como por exemplo, e eles normalmente comem os seus vizinhos. Se o mundo fosse deixado em que tudo é relativo, em que a moralidade, cada um define a sua própria moralidade, o mundo entraria num caos automaticamente. A moralidade só funciona se há alguém acima que defina. E sabem porquê que eu acredito que é Deus? Porque tu tens um valor intrínseco. Deus ensina que a vida tem valor. Que a vida tem valor. Toda a vida tem valor. Só Deus ensinou isso de uma forma inacreditável. E foi Ele que primeiro introduziu a ideia de que vida tem valor. É por isso que podíamos continuar outras evidências. Nós já à tarde vamos ouvir outras evidências. O instinto de sobrevivência demonstra isso. Aliás, eu digo assim, não só o instinto de sobrevivência, como o instinto de sacrifício. O instinto de sacrifício. Sabem que um filho dará a sua vida pela sua mãe.
em condições que nós conhecemos normais, um filho dará a sua vida pela sua mãe. Algumas pessoas diziam, é um instinto de sobrevivência que é muito natural aos seres humanos, o prolongamento da espécie. Um filho dar a sua vida pela sua mãe não é o prolongamento da espécie, é o corte da espécie. E um filho fará isso. Porquê? Há um valor cá dentro muito maior. Um valor cá dentro muito maior. É simplesmente, eu não estou, mais uma vez, eu com isto, hoje particularmente, eu acredito em Deus, eu acredito tremendamente em Deus, mas eu acima de tudo queria que colocassem as questões. Será que faz sentido? E eu espero que cheguem à conclusão que muitos têm chegado, faz sentido. É a resposta para as perguntas: quem sou eu? O que é que estou aqui a fazer? Para onde vou? E depois nós à tarde vamos falar sobre uma outra área, que é sobre esse Isho. Posso dizer uma coisa? Sim. Há um versículo na Bíblia que diz assim, e isto introduz o tema da tarde. Sabemos, não há dúvidas, é o que a Bíblia diz, sabemos que já o Filho de Deus é vindo. E é o mesmo João que escreveu aquilo que o Jonas citou há bocado, que tocou, que viu. E nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E é isto que vamos saber agora à tarde. E já agora deixar-me dizer uma coisa. Isto pode ser analisado de vários ângulos. E mesmo dentro do campo da apologética que o Jonas utilizou, o campo da cosmografia, é um dos ângulos em que esta questão pode ser analisada. Para que as pessoas vejam que Deus existe. Mas uma das maiores provas é este livro e a pessoa de quem ele fala, que é o Senhor Jesus Cristo. Isto não são fantasias. Jesus Cristo foi uma realidade e é. E a Bíblia também. Só os que andam distraídos é que não veem isso. Mas pronto. Mas não sei se... Jonas, estás a recomendar assim? Não. Eu chega um ponto quando estou a falar, chega um ponto em que o meu cérebro começa a dizer: o pessoal está a ficar cansado. Portanto, o meu cérebro já está a dizer isso há algum tempo. Nos últimos 2-3 minutos. Portanto... Se calhar já desta resposta, mas eu volto. Não é que seja para mim, é só para completar, digamos, também a minha opinião. Há pouco, quando dizes que os descrentes perguntam: porque é que Deus existe se há tanto sofrimento no mundo? Tu colocas os desafios de devolver a pergunta. Sim. Supondo que tu não devolvias o desafio a eles, o que é que tu respondias? Eu respondia: a sua pergunta está mal feita. Nós temos a melhor forma de termos as respostas certas é fazermos as perguntas certas. Dizer porque é que há sofrimento, se Deus existe, porque é que há sofrimento. Eu digo assim: a existência de Deus não está relacionada com a existência do sofrimento. Ou seja, são duas quantidades completamente separadas. Duas entidades separadas. Portanto, é aquela pergunta, é aquela ideia de que alguém dizer assim: eu digo com toda a certeza que não existem frases com mais que 2 palavras. Eu tenho a certeza que não existem frases com mais que 2 palavras. Eu estou a dizer isto, a dizer uma frase que tem mais que 2 palavras. Ou seja, é um argumento falacioso. Ou seja, a pessoa que colocar essa condição, porque há sofrimento, então não existe Deus, são 2 relações que não são quantificáveis. As pessoas vão dizer assim: não, mas se Deus fosse amor, se Deus existe e se Deus ama as pessoas, então Deus interviria na humanidade. Então eu digo assim: então faz-me a pergunta dessa forma. Diz assim: porque é que Deus não intervém nos assuntos da humanidade e permite que haja sofrimento? E eu ia responder essa pergunta de outra forma. E aí respondo sobre o princípio do livre-arbítrio. Mas isso aí é uma outra explicação assim, muito grande. Portanto, eu acho que é importante, todos nós, ouçam, quando são confrontados, quando têm perguntas, façam boas perguntas e terão boas respostas. Façam mais perguntas. E eu passei a minha vida a fazer mais perguntas a toda a hora. E depois é muito difícil ter boas respostas, fazemos mais perguntas. Mas pronto, é só isso.
Sim, mas Sim, é só para complementar. sim, para saber se obrigado, era a mesma obrigado, coisa. obrigado. 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 Não, obrigado. Ok. Pronto, não sei se tem mais. Se não tiverem, olha, uma vez mais, desculpem, eu aqui acho que me estendi um pouco. Eu prometo que. Não estendeste, não. Não, eu prometo que da parte da tarde vou ser um bocadinho. Não mais- prometes nada, não prometes nada. Deixa-me só dizer uma coisa que me parece muito importante. A grande questão que está no fundo disto tudo, não tínhamos dúvidas disto, é a questão da incredulidade e esta questão de inimizade, porque há aqui uma inimizade. O problema é a inimizade. O homem, diz a Bíblia, é inimigo de Deus. Como tal, tem-no como um alvo a bater. E é uma coisa incrível como é que se quer abater uma coisa que não existe. Mas eles estão empenhados em abater o que não existe. Porque eles sabem que existe. É inimizade. E o homem está em rebeldia e inimizade com Deus. Não, ninguém tenha dúvidas disto. Porque quem tiver uma mente livre e aberta e quiser saber a verdade, Deus disse. Está escrito. Buscar-me-eis e me achareis se me buscardes de todo o vosso coração. E isto aconteceu comigo. Porque eu tinha muitas questões. E eu busquei-o sinceramente. E eu estou aqui. Acreditaste nele? Diz, Zé. Não, e acreditaste nele para que ele esclarecesse essas questões. Pelo menos Sim. esclareceu comigo. E cada vez está mais claro. Claro. Eu já para terminar, estava só a ler aqui uma passagem que todos nós conhecemos, mas na Carta aos Romanos, no capítulo 1, e versículo 18 diz: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrar o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém.